magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar de um acontecimento importante do capítulo 336 do mangá. O autor de Black Clover quis mostrar pra gente onde estava Lucius, cercado por 4 paladinos. Ele fez isso nos mostrando que Danmacho ainda estava ali e também ao lado dele estava a irmã Lily, que a gente sabia que tinha sido transformada em paladino. Porém, a gente viu também outros 2 magos misteriosos, magos que ele não revelou pra gente a identidade, mas a gente sabe que é importante para o mangá de Black Clover. Afinal, o autor de Black Clover costuma dar essas dicas nos acontecimentos do mangá, então nesse caso pode não ter sido diferente. Eu vou comentar com vocês quem pode ser esses 2 magos misteriosos no vídeo de hoje. Em outros vídeos aqui do canal eu já citei quem eu acreditava que era, e então nesse vídeo de hoje a gente vai explicar um pouco mais sobre por que isso aconteceria. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é muito importante, super vai ajudar o canal. Eu espero muito que vocês possam também se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então indo direto ao assunto, capítulo 336 do mangá, 2 magos misteriosos. Quem realmente são eles? O primeiro mago que tá ao lado de Lucius parece ser Morgan. E isso é algo que o próprio mangá parece estar indicando pra gente. Afinal, mesmo não tendo nenhum detalhe visível sobre ele, a semelhança dele com o Knight é muito grande. E isso dá a indicar que realmente seja o irmão do Knight. E isso é extremamente importante, porque sim, mesmo ele tendo perdido a vida aparentemente, pode ser que a magia de alma tenha sido forte o suficiente para o curar e o trazer de volta. E a gente consegue pensar nisso porque quem estava ao lado do Lucius também era o Danmacho. E a gente viu que o Danmacho, com a chegada de Lucius, foi atingido por ele e aparentemente tinha perdido a vida. O autor de Black Clover, o mangá em si, deu a entender que ele havia perdido a vida, mas ele estava ali como paladino. O Lucius, ele deu a entender que a irmã Lily era a primeira paladina, mas estava ali Danmacho, que havia perdido a vida anteriormente. Então pode ser que a magia de alma seja capaz, sim, de não só trazer um mago de volta, como aparentemente prender a sua alma em um estado de transe. Assim, ele teria ficado aguardando até o momento que também foi transformado, o que nos traria uma possibilidade ainda maior, algo gigantesco para o mangá de Black Clover. O fato de Morgan, que havia perdido a sua vida há muito tempo atrás, ter sido de alguma forma mantido vivo pelo Lucius. Assim, ele estaria aguardando até o momento em que se tornaria um paladino e poderia retornar, o que aconteceu agora. Então, dessa forma, se o Lucius realmente é capaz de fazer isso, ele pode sim ter dado a vida de volta para o irmão do Knight, para o Morgan, e agora ele voltaria ao lado daquele vilão como um paladino. Isso porque quando Morgan perdeu a vida, o Lucius ele ainda não tinha todo o poder. Ele já tinha sim o poder do tempo, o demônio da magia do tempo já estava ao lado dele, afinal Julius Novachronos conheceu o Morgan, então dessa forma o Lucius ele também sabia sobre o Morgan, sabia sobre os poderes dele, sobre a importância que ele teria para o decorrer do seu plano. Afinal o Lucius ele pode fazer algumas previsões através de possibilidades e ele pode ter previsto a importância do Morgan para o Capitão Yami e para o Knight, e assim para o plano dele dar certo no futuro. Então talvez pelo Lucius estar de olho naquele mago, ele possa ter decidido transformar num paladino, talvez até mesmo como uma forma de convencer os outros magos, como o próprio Capitão Yami e o Knight, a se juntarem a ele em algum momento, algo que ele espera. Afinal ele disse que os outros magos também devem se tornar paladinos. Isso é extremamente importante e faz bastante sentido, afinal a gente viu que ele sabia sobre ele, tinha uma certa ligação, e também a gente viu que como ele trouxe Danmacho de volta, ele pode talvez fazer a mesma coisa, e assim teria feito o mesmo com Morgan também. Mas como eu comentei, o Morgan foi um personagem importante para os acontecimentos atuais, ele foi importante para a invocação do demônio da magia do tempo pelo Knight, e então no fim de tudo, ele fazia parte de toda a história e estava ali bem visível que podia ser ele por causa do visual do personagem. Mas quem é o outro personagem misterioso que estava ali? Existiam naquela cena, além de Lucius, 4 paladinos, e se um deles for Morgan, e o outro sendo Danmacho e também a irmã Lily, quem é o 4º paladino misterioso? E é agora que o vídeo começa a ficar um pouco complicado, porque pode ser sim a mãe de Asta. Ela pode estar prestes a voltar como paladino, e isso é um pouco confuso porque até onde a gente sabe, o Lucius ele não conhece a mãe do garoto da antimagia, ele nunca esteve de frente com o Licht, então como ele pode ter decidido trazê-la de volta à vida? Até porque se ele tirou a vida de Asta e Lieb, não tem motivo nenhum para ele tentar trazê-la de volta, não tentaria convencê-los ou algo assim. Então, por que Licht estaria ao lado dele? E eu realmente acredito que possa ser a Licht, que possa ser a mãe do Asta, justamente pelo fato de que ela teve envolvimento com os poderes demoníacos. A gente não sabe se isso aconteceu antes do garoto da antimagia nascer. Não sabemos se antes de encontrar aquele grimório do trevo de 5 folhas e também encontrar com Lieb, a Licht tinha contato com algum poder demoníaco. Foi realmente confuso o fato dela saber logo por encontrar o grimório do trevo de 5 folhas que era um grimório demoníaco. Afinal, quase ninguém no reino de Clover realmente percebeu isso. Porém, a Licht sabia, ela mostrou o grimório para Lieb e ela realmente
realmente cuidou do Lieb como seu filho. Ela realmente se tornou uma família com ele, ele se tornou alguém muito importante pra ela, assim como ela se tornou alguém muito importante pra ele. Porém, tudo isso indica que era apenas isso, não tinha ligação com nenhum outro demônio. Mesmo assim, o Lucius teria salvado ela e transformado numa paladina. E por que ele faria algo assim? Afinal, o Lucius também não sabia sobre o Lieb. Ele disse que o Asta era o ponto fraco no seu plano, algo que ele não esperava, o único que poderia destruir absolutamente tudo, e isso porque o Asta não tinha magia. E isso dá pra considerar que ele também esteja falando do Lieb, afinal o Lieb e o Asta, eles compartilham a anti-magia, e é a anti-magia que poderia acabar com o plano de Lucius. Assim surgem então duas possibilidades. Lucius saberia apenas sobre o Lieb, acreditava que o Lieb despertaria a anti-magia, e seria essa anti-magia que tiraria a vida de Lúcifer para que ele pudesse dar início ao seu plano. Dessa forma então, por observar Lieb, ele acabaria se encontrando com Lista e conhecendo ela, porém isso não faz tanto sentido assim, porque neste caso, não faria diferença o Asta ter aquele poder junto ao Lieb. O plano seguiria da mesma forma. Aparentemente a anti-magia Asta e Lieb não faziam parte das previsões do Lucius. Ele não sabia sobre essa possibilidade, os dois estavam ali para atrapalhar tudo, e ele esperava que tudo acontecesse de uma forma diferente, até porque aparentemente tudo aconteceu mais rápido do que ele imaginava. Dessa forma, a batalha contra Lúcifer não era para acabar daquela maneira, porém tudo deu certo no final. Então eu acredito que é difícil dele ter conhecido a Lista porque estava observando a anti-magia, mas pode ser que ao mesmo tempo ele tenha acabado conhecendo a Lista por causa do Lieb, não por causa do garotinho da anti-magia, mas sim por causa do demônio que ele atraiu. Pode ser que ele não se importava com o Lieb, nem mesmo nunca encontraria-se com a Lista, porém pode ser que ele já estava observando o Lúcifer, afinal o Lúcifer era um ponto-chave do seu plano, então desde o início ele já estaria de olho no demônio da magia gravitacional, afinal há 18 anos atrás o Dante já tinha esse poder, sendo assim o plano já havia se iniciado. E quando o Lieb acabou sendo atacado pelo Lúcifer, isso foi há mais ou menos entre 12 a 14 anos atrás, o que indica que o Lúcifer já tinha um contrato com o Dante já tinha o poder do Rei dos Demônios, e também com tudo isso, o Rei dos Demônios já estava sendo observado pelo Lucius, ele já estava observando e arquitetando todo o seu plano, como tudo aconteceria. Dessa forma, ele então acabaria sabendo que o Rei dos Demônios estaria tentando trair o seu irmão para conseguir o seu receptáculo antes da hora, um demônio que estava andando por aquele mundo. Então pode ser que para saber exatamente o que estava acontecendo e assim conseguir enxergar novas possibilidades, ele tenha ido até aquele lugar, ver o que realmente o Lúcifer estava fazendo e assim remodelar todo o seu plano. Porém, ao chegar lá, ele teria se deparado apenas com uma mulher que estaria quase perdendo sua vida por causa de um ferimento de um demônio. E até mesmo para o Lúcio seria impossível entender o que realmente havia acontecido, porque o Lieb estaria selado dentro de um grimório, e o Lieb não tem mana, então ele não poderia sentir o Lieb, não saberia sobre a existência dele, não saberia de absolutamente nada. Afinal, como ele mesmo disse, o fato do Asta não ter mana fez com que ele não pudesse prever aquele garoto, e o mesmo deve ter acontecido com o Lieb também, fazendo com que ele passasse despercebido. Porém, o interesse de Lúcifer por aquela maga, o fato de Lista ter sido atacada diretamente pelo Rei dos Demônios pode ter chamado a atenção dele, o que teria feito com que o Lucius decidisse a transformar numa paladina, para assim ter aquela força ao seu lado, para saber como aquela maga conseguiu tirar a vida do Rei dos Demônios naquele momento. Na verdade não tirou exatamente a vida dele, mas sugou tanto a sua mana que fez com que ele fugisse. Dessa forma, Lista poderia ser um grande poder ao seu lado, e então ele teria transformado numa paladina, e dessa forma a gente teria a mãe do Asta de volta na história. E o fato dela ter se tornado uma paladina pode até mesmo ter curado a condição em que ela absorvia mana e vitalidade. Então, o que vocês acham sobre isso? Será que isso realmente é possível? Comentem embaixo o que vocês acham e o que vocês esperam pro futuro do mangá de Black Clover. Eu acho que seria incrível ver o Asta e o Lieb podendo viver ao lado da mãe deles. Comentem embaixo a sua opinião, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!